Deus colocou no meu coração essa palavra. E eu que gosto muito de filmes de mistério, de ação, de magia, dessas coisas, o tema da minha pregação era pela água e pelo fogo. Falei, nossa, tô arrebentando, né? Aí, passou-se os anos, eu tava mexendo no celular, e eu resolvi abrir o bloco de notas e comecei a anotar tudo que Deus estava falando comigo. Comecei a anotar, anotar. Aí eu fui reler e falei, ué, eu tinha pensado nessa pregação há 10 anos atrás. Falei, tá bom, já vou até mudar o tema, né? Porque pela água e pelo fogo é meio estranho, né? E aí, o Zé me mandou mensagem. Eu falei pro meu pai, pai, tem uma pregação prontinha. Pai, guarda aí, que um dia você vai ter oportunidade. Na hora que o Zé me mandou mensagem, foi de Deus. Veio essa palavra na minha mente, no meu coração, e espero ser usado por Deus. O tema da minha palavra é passando pelas águas. Né? Até perguntei para minha esposa se estava bom, né? Ela aprovou, então tá bom. Irmãos, eu tenho uma pergunta, né? Porque quem não passa por problemas? Porque assim, águas, na palavra de Deus, ela pode significar bênção, salvação, restauração, renovação, como também ela tem o significado de destruição, de problemas, de tribulação, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Como vamos passar pelos nossos problemas, como passamos pela tribulação, e Deus nos ensinou como passar pelas águas. Existem 3 formas, e vamos falar aqui, né? Porque tem muita gente que acha que crente não passa problema, né? Acha que crente não tem nada. Tem que ser crente, tem que ser rico, crente tem que andar bem vestido, crente tem que comer bem. E se você está com problema, você está em pecado. Não, mentira, porque em João 16:33, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Estou decorando. Então, vamos lá, irmãos. A primeira forma de passar pelas águas é por baixo. Sim, por baixo. Sob as águas. Quem que fez isso na Bíblia? Alguém sabe? Quem atravessou o mar por baixo? Alguém sabe? Por baixo. Jonas. Jonas passou por baixo. Eu vou ler aqui, ó, Jonas 1. Ó, Jonas 1. A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu em direção a Tarsis. Só até aqui primeiro. Então, a primeira forma de passar pelas águas, por baixo, é desobedecendo a Deus. Por que desobedecendo a Deus? Deus deu uma... Quem aqui nunca desobedeceu o pai e a mãe e deu ruim? Quem? Se tiver um, levanta a mão aí que tem que ensinar os mais jovens aí que estão chegando, porque... Que deu ruim. Que não foi bom, desobedeceu, não deu legal, chegou em casa e apanhou. No meu caso, eu ficava de castigo. E o meu castigo não era por muita coisa não, viu, irmãos? Era pouca coisa. Meu nível de castigo era assim, ó. Eu ia para a escola, eu voltava da escola de metrô. Então, eu saía da escola em Santana, pegava o metrô, descia na parada inglesa, subia a rua, estava em casa. Se eu mudasse esse caminho, se eu fosse para o terminal, pegasse o ônibus e descesse a rua, eu estava uma semana de castigo. E não é exagero, tá? Minha mãe não está aí hoje, mas o meu pai sabe. E não era meu pai, era minha mãe. Então, a primeira forma é desobedecendo. Por quê? Por quê? Quando a gente está com alguns problemas, a gente não sabe o que fazer, não sabe por onde ir, não sabe por onde andar. E muitas vezes a gente desobedece a Deus. Muitas vezes a gente não ouve a palavra de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco, a gente não vai atrás, a gente não busca, a gente não corre atrás de resolver nosso problema e vai deixando.
E esse problema pode ser muita coisa. Pode ser problema financeiro, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa. E a gente vai deixando. E está aqui pregando e falando com os irmãos e a gente não ouve. Então a gente está desobedecendo a Deus. E aí vem o peixe. Mas antes do peixe, existe um probleminha da desobediência. Além de nós passarmos por baixo, nós vamos trazer problemas para quem estiver ao nosso lado. Né? Eu vou ler aqui, continuar em Jonas, eu vou ler o que a palavra de Deus fala. Jonas 1:4. Contudo, Deus fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Olha, desobedeceu a Deus. Ele estava numa tranquilidade, Deus não vai me ver aqui, Deus não está nem aí. E quem está do lado dele, quem estava com ele, estava sofrendo. O barco balançando, imagina a água jogando para lá e para cá, e água caindo dentro do barco, e o pessoal tirando, e o pessoal jogou a carga que tinha, que provavelmente deveria ser comida, deveria ser matéria-prima, jogou fora, porque o bendito dos desobedientes estava lá dormindo, sossegado. Não estava cumprindo o que Deus mandou. Então, temos que ter cuidado. Desobediência atrapalha as pessoas que estão ao nosso lado e ainda faz a gente passar por baixo da água. Em seguida do versículo aqui dos capítulos, então Jonas pediu para ser jogado no mar, sabendo que o problema era ele. Falou, então me joga no mar que aí Deus vai fazer parar. Jogaram no mar, veio Deus misericordioso, falou, filho teimoso, vou te salvar. Mandou um peixe grande. Eu, na minha cabeça de imaginação, imagino um peixe enorme para abrir na boca, assim, ó, pegando ele, engolindo. E aí, quem assistiu o desenho Procurando Nemo, já viu, né, os peixinhos dentro da barriga da baleia lá? Eu imagino assim, Jonas lá dentro, sentado num pedaço de madeira. E aqui que está o segredo. Mesmo sendo desobediente, mesmo sendo teimoso, mesmo atrapalhando a vida das pessoas, Deus levou Jonas para dentro da barriga do peixe. Por quê? Por quê? Irmãos, quando nós estamos com problemas, muitas vezes a gente tenta resolver por nós mesmos. Eu vou atrás, eu vou resolver, eu consigo. E dessa forma, a gente não entrega a nossa vida para Deus. A gente não deixa Deus nos guiar. E a gente vai se distanciando de Deus. Vai se distanciando. E na Bíblia aqui fala que foi um tempo de 3 dias e 3 noites que Jonas teve com Deus. Eu vou ler aqui, Jonas 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus e disse, em meu desespero, clamei a Deus e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento. E tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, e todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, e as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida, de volta ao Sheol, da sepultura, ó meu Senhor. Eis que quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Então, Deus manda a solução. Basta a gente buscar. É só não desobedecer. É só obedecer. Nós que somos filhos aí, sabe que se obedecesse os pais ia dar certinho, né? Eu tenho orgulho de falar que eu obedecia a meu pai, principalmente meu pai. Minha mãe era brava, então às vezes eu queria desafiar. Mas se meu pai falasse, era uma vez só. E hoje eu estou aqui. Passo por problemas, mas estou aqui trabalhando. Então, a primeira forma de passar
pelas águas é por baixo. Desobedecendo, sendo teimoso, mas é um momento que Deus quer ter conosco. Então, essa é a primeira forma. Eu sei que eu estou um pouco rápido, mas acho que consigo dar uma explanada maior nos outros aqui. Então, a segunda forma de passar pelas águas é pelo meio. Pelo meio. Alguém já passou pelo meio. Ó, tá em Êxodo 13:18. Ó, quando Deus mandou Moisés livrar o povo do Egito, e aí teve toda aquela briga com o faraó e tudo mais, e aí Moisés conseguiu, depois de muito sufoco. Ó, em Êxodo 13:18. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Iansuf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Tinha um caminho mais rápido e mais fácil para poder chegar. Mas Deus falou, não, eu preciso trabalhar com esse povo aí. E eu preciso mostrar que o povo precisa de um líder. Então eu vou mandar eles por um caminho bem demorado e eles vão ter que enfrentar o mar. Vão ter que enfrentar um problema muito grande. Aí a gente imagina, pensou? Chega a dar de cara com o mar assim, aí o exército de faraó vindo atrás, vai fazer o quê? Ou morre afogado, ou morre pelas lanças dos egípcios. Mas, Deus faz a gente passar pelo meio das águas. Ó, em Êxodo 14:15. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Deus, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do Senhor de Israel, do exército de Israel, retirou-se e passou-os para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado do egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. A noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, por meio de um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Até aqui só. Quando que a gente passa pelo meio do mar? Quando nós não conseguimos fazer, mas temos alguém que vai fazer por nós, que vai nos ajudar. Então, não vamos passar pelo meio do mar sozinhos, vamos passar pelo meio do mar com a ajuda de alguém. Vou dar um exemplo. Eu estava na minha empresa, uns anos atrás, desmotivado, desanimado, porque eu não ganhava aumento e trabalhava bastante e fazia um bom trabalho, porque sempre era elogiado. E certo dia eu fazia trabalho para a minha empresa e eu fazia um trabalho para um sócio da empresa. Então, eu já estava fazendo 2 serviços, coisas que nem era da minha alçada a fazer. E eu conversei com o meu chefe, pedi aumento, falei isso, falei aquilo, estou 10 anos na empresa, e não sei o quê. Ele falou, vamos ver, e esse vamos ver já fazia uns 15 anos. Aí, esse sócio me chamou e pediu para eu fazer um serviço para ele. E pela primeira vez eu falei não. Falei, não vou fazer. Aí ele parou e falou, pera, mas você falando não? Eu nunca vi você falar não para ninguém, mas o que aconteceu? Por que você está falando não, né? Falei, Anderson o nome dele. Falei, Anderson, é o seguinte, eu trabalho aqui não sei quanto tempo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuido da empresa, eu cuido
da rede da empresa, eu cuido da internet, agora eu faço para você. E eu fui pedir aumento e eu não recebi, eu sou analista júnior, e eu não vou fazer, não é minha obrigação fazer. A primeira coisa que ele falou assim, como você é analista júnior? Faz o favor, me ajuda que eu vou resolver sua vida. Falei, tá bom, né? Aquela desconfiança, falei, não vai rolar. Sempre peço, nunca acontece, não vai dar certo. Mas tá bom, vou fazer aqui, né? Aí eu fiz para ele, eu terminei o serviço, ele falou assim, ó, semana que vem, se ninguém te chamar, você me avisa. Passou uma semana, ninguém me chamou. Falei, Anderson, e aí? Ninguém me chamou. Ele, não chamou? Calma aí que eu tô na sala com o meu diretor e o seu chefe. Até terça-feira vão te chamar. Se não te chamar, a coisa vai ficar feia aqui. Falei, tá bom, né? Aí falei com a Tainá, maior desânimo. Falei, não vai acontecer nada, e não sei o que e tal. Na terça-feira, meu chefe me liga. Rafael, olha aqui, consegui um aumento para você. Conseguiu? Você conseguiu? Para de ser cara de pau, mas tá bom, né? Não conseguiu, tudo bem. O Anderson foi lá, falou com o diretor, falou com o meu chefe e abriu o mar para mim, abriu o caminho para mim. Então, depois de contar esse exemplo, é isso que Deus quer falar aqui. Para a gente passar pelo meio do mar, precisa alguém abrir o mar para a gente. Precisa alguém nos guiar. Pode ser o pai, a mãe, o esposo, esposa, pastor, líder, mas alguém vai abrir o mar para a gente. Alguém. Mas temos que ter fé, né? Temos que seguir, temos que pedir ajuda, temos que conversar, temos que buscar essa ajuda. Senão ninguém vai saber. Como que a gente vai saber que está passando por um problema se a pessoa não vem conversar com a gente? Como que a gente vai tentar ajudar a pessoa, tentar abrir o mar para ela, falar aqui, ó, filho, passa, aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui que você, assim que você resolve o seu problema, sem a pessoa vir falar com a gente. Precisamos, somos irmãos para isso, Deus deixou os irmãos justamente para isso, deixou pastores, deixou líderes para isso, para abrir um mar para a gente passar. Beleza? Então, o terceiro modo, e para mim é o melhor, é o que a gente menos sofre, aliás, não sofre, né? Que está em Mateus 14, 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Então, a terceira forma da gente passar pelas águas é por cima, é sobre as águas. E esse jeito aqui, irmãos, é só para quem é muito crente, só para quem tem muita fé, muita fé. Porque a gente não vai se abalar com os problemas. A gente não vai se abalar se está tendo onda, se está tendo vento, se está tendo tempestade. Nada vai abalar a gente. A gente simplesmente vai pegar na mão de Jesus e caminhar com Ele. Uma vez o Jefferson pregou aqui, ele pregou sobre isso, sobre esse episódio. Eu lembro dele falando, eu fiquei imaginando depois, Jesus saindo da praia e pisando na água e indo andando até onde os discípulos estavam, que era lá no meio do mar. Isso deve ser assim uma coisa incrível, incrível de imaginar. Imagina a gente passando por um problema e ver Jesus assim, ó, vindo no nosso caminho, falando, filho, estou aqui, vem comigo, me dá a sua mão e vem comigo aqui, que eu vou te ajudar. Irmãos, acho que não tem coisa melhor. E ainda tem um pequeno detalhe nessa parte. Se a gente perder um pouquinho a fé, Jesus ainda vai estar a mão assim para a gente esticar e tirar a gente de dentro da água e colocar em cima de novo para a gente caminhar com Ele. Então, vou só terminar aqui de ler no 26. Quando os discípulos ouviram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma.
e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, vamos ter bom ânimo, porque Jesus está conosco, independente do nosso problema, independente de tudo que a gente passa, Jesus está esticando a mão, falando para a gente sair do barco e pisar com Ele na água, porque nós vamos andar por sobre as águas com Ele. E lembra que eu falei que o meu primeiro tema era pela água e pelo fogo? Existe o fogo. Eu não desisti do fogo, tá? É só um bônus. É só uma observação. A gente passa pelo fogo também. Mas não somos queimados. Em Daniel 3,16. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio, e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Existe, eu acho, né, no meu coração, a forma de passarmos pelo fogo é de um jeito só. Deus não falou que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei? Quando estivermos em 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, nós vamos passar pelo fogo. Não vamos passar sozinhos, nós vamos passar pelo fogo com um amigo, com o pai, com todo mundo que estiver no mesmo propósito, na mesma fé, passando situações diferentes, mas vão estar unidos juntos, pedindo a Deus. É assim que vamos passar pelo fogo, irmãos. E eu acho que eu fui bastante rápido. Quando a gente estava ensaiando, a Marlene pediu para cantar uma música, né? Vamos cantar a música aqui. E era justamente a música que fala do que eu ia pregar. Eu até me arrepiei, né? Falei, né, Mar? Até me arrepiei. Eu pedi, pastor, a gente pode cantar a música, por favor, grupo de louvor? Ô, Alan, sobre as águas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não importa com quem você vai passar. Não importa de que forma você vai passar. Mas o importante é que o 4º homem vai passar com você. O 4º homem vai se apresentar na minha e na sua vida. O 4º homem vai se apresentar nos seus sonhos, na sua casa, na sua família, nos seus propósitos. Porque ele tem se apresentado na minha vida. Tem se apresentado na minha família. Tem se apresentado nos meus propósitos. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Você não precisa passar sozinho. Você não precisa passar sozinho. Depois que eu entendi isso, que eu não preciso passar sozinha, que existe alguém
que passa com a gente. E Jesus passa com você. E depois que eu compreendi que eu só vou lamentar sozinha se eu quiser. Eu só vou sofrer sozinha se eu quiser. E não importa o que você passa, o quarto homem vai passar com você.